Livro de Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo de número 4. Lá na primeira igreja batista de Santo André, nós somos uma igreja que tem 70 famílias no campo missionário. Nós temos um pouquinho de vivência nisso, mas cada um de nós, com o nosso esforço, levando o Evangelho aonde o Senhor tem nos colocado, nós temos possibilidade de criarmos uma força missionária. Esta igreja é uma igreja missionária. Cada membro dessa igreja precisa reconhecer que tem uma responsabilidade, e a responsabilidade de cada um é de ser boa testemunha do amor de Jesus Cristo onde quer que Ele esteja. Nós não precisamos mudar de sede nem de cidade para sermos missionários. Onde Deus tem nos colocado é ali, que é o nosso campo missionário. Queremos pedir para que Deus inspire, aqueça, queima o nosso coração. Aqui eu queria colocar uma placa dizendo assim: prepare-se, ao sair deste templo você estará pisando no campo missionário. Amém. É assim que nós precisamos pensar. Que Deus abençoe a sua vida, ministre ao seu coração, assim como ministrará também ao meu coração. Amém. Todos nós somos embebidos, abençoados por tudo aquilo que a gente entrega no altar do Senhor. O que nós temos entregado? Deus nos surpreende, irmãos, a todo instante. Hoje nós estamos aqui para cultuarmos. Eu tinha uma mensagem preparada, como eu falei, mas Deus tinha outros planos, e quem manda é Ele. A gente precisa se submeter ao que o Senhor quer nas nossas vidas. Uma linda história do poder de Deus pode ser renovador na minha vida e na sua, e na esperança de que Deus continue operando milagres. É verdade que às vezes a luta é muito grande. Às vezes a gente fica tanto tempo buscando tantas coisas e a gente não consegue se encontrar conosco mesmo. As nossas lutas, nós esquecemos de quão grande às vezes é o nosso Deus. Somos seres humanos, irmãos, mas é bom estarmos aqui de vez em quando e sermos surpreendidos por Deus. E todo dia, não é só domingo, Deus continua fazendo os seus milagres. Deus continua operando com o seu povo. Deus continua salvando pessoas que nós acreditamos que jamais seriam salvas. Eis-me aqui. E Deus tem um projeto para a sua família e para aquelas pessoas que você já desacreditou. Obrigado, irmão. Se a palavra do Senhor for diferente, espere no Senhor e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Amém. Salmos 37 nos ensina a esperar e confiar no Senhor, porque é Ele quem conhece a nossa necessidade e Ele atenderá ao desejo do nosso coração. Em uma semana em que nós íamos falar sobre igreja missional, mas para estendermos aqui para a igreja, para tratarmos, vamos falar sobre uma igreja treinada para o encontro e confronto do mundo missionário. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que cada um de nós, todos os domingos, estamos sendo preparados, não só domingos, mas também capacitados neste lugar, para que o Senhor nos use lá fora, como testemunhas do seu grande amor. Cada um de nós, aqui, somos responsáveis por fazer a palavra de Deus e o seu amor conhecido entre as pessoas que nos cercam. Deus promove encontros e confrontos todos os dias para nós. Ao menos comigo é assim. Se nós entramos aqui hoje e acreditamos até que um fio de cabelo não cai da nossa cabeça, se não for da vontade de Deus, não podemos acreditar que as pessoas podem ser salvas. As pessoas que se aproximam por nós, por acaso, ou as pessoas que se aproximam de nós são propósito de Deus. Deus está preparando pessoas para que eu, você, possamos abençoar, evangelizar, compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E o que tem principalmente feito para a vida da nossa família é para nesse encontro e neste confronto que o Jeová quer falar conosco. Agora imaginemos uma sociedade totalmente deturpada com seus valores, profundamente afetada por uma perversidade presente. Imagine vocês um lugar onde muitos não conhecem a Deus, e aqueles que o conhecem acreditam que a qualquer momento podem dar de cara com o próprio Deus encarnado. Imagine você, uma jovem comunidade cristã influenciada por falsos mestres que colocam em risco a sã doutrina do Evangelho.
ensinando diversas heresias e pregando o domínio dos anjos. Não é uma das cidades aqui do nosso país, irmãos. Esta é a igreja e a cidade de Colossos, que nós vamos conhecer nessa noite. Então abra sua Bíblia comigo em Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ver do verso 2 ao verso 6. Colossenses 4. Colossenses 4. Paulo escreveu essa carta no ano de 62, onde estava preso. Paulo passou 2 anos preso em Roma. Era uma prisão que alguns chamam de familiar, outros chamam de doméstica, mas era domiciliar. Paulo alugou uma casa, pagava por este aluguel e ali estava detido pelas autoridades romanas. Mas a vantagem é que Paulo poderia receber algumas pessoas enquanto estava em Roma preso. Essa era uma vantagem. Uma das pessoas que Paulo recebeu foi o seu companheiro de ministério, um companheiro chamado Epáfras. Era de Colossenses. E foi exatamente Epáfras que implantou a igreja de Colossenses. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele pessoalmente não conhecia. Olha que interessante. Isso aconteceu 2 vezes entre as cartas do apóstolo Paulo. Quando ele escreveu para Romanos, ainda estava lá na cidade de Corinto, ainda não conhecia aquela igreja, só foi conhecê-la quando estava preso. E agora, escrevendo para os Colossenses, Paulo também não conhecia aquela igreja. Ele estava ouvindo o relato do seu colega, do seu companheiro de ministério, dizendo sobre aquela jovem igreja que se ressentia, que se reunia em torno, na casa de uma palavra muito conhecida por todos nós. Era na casa de Filemão que a igreja de Colossos se reunia. E Filemão também foi uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso. Filipenses, Efésios, Colossenses, sua carta pessoal para Filemão. Paulo não conhecia aquela igreja, irmãos, mas o relato de Epáfras deixou seu coração incomodado, ao ponto de escrever uma carta para aqueles irmãos, e com a seguinte orientação: que ela fosse lida em público, não apenas para os irmãos de Colossos, mas também para a cidade vizinha, a igreja de Laodiceia, a famosa igreja de Laodiceia. Colossos ficava numa região onde está a Turquia hoje. Era uma colônia romana, uma província romana, e ela existe até os dias de hoje. Não se chama mais Colossos, mas se chama Konai, é o nome que ela recebe. Fica próximo da grande cidade de Esmirna. E Paulo, então, sabendo o que acontecia naquela igreja, começa a sua carta dando algumas orientações para esses irmãos. Muito obrigado, pastor. E uma das grandes problemáticas na igreja de Colossenses, uma das igrejas que dominava aquela igreja, era uma tal de teofania. Teo, Deus, fania, manifestação. Em outras palavras, os colossenses acreditavam que, virando a esquina, eles poderiam dar qualquer hora de cara com o próprio Deus. E para combater esta heresia, Paulo começa o primeiro capítulo no versículo 15 dizendo: Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Vocês querem ver Deus? Olha para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Entra no capítulo 2, falando sobre os outros problemas que ocorriam naquela igreja. Havia uma forte doutrina de anjos na igreja de Colossos. Miguel era o anjo protetor daquela cidade. E muitos ainda estavam presos ao gnosticismo, ao judaísmo. Então Paulo orienta aquela jovem igreja. Entra no capítulo 3, falando para mim e para você como são as relações familiares. O capítulo 3 de Colossenses, ele é riquíssimo para entendermos como os pais devem tratar os seus filhos, como os filhos devem responder aos pais, como o marido deve tratar sua esposa, como a esposa deve tratar o seu marido. E então Paulo entra no capítulo 4, falando sobre a vocação de um cristão. No capítulo 4, Paulo reserva para dizer para mim e para você como uma pessoa se comporta lá fora. Como alguém que está sendo preparado para encontros e confrontos deve se preparar
preparar, porque Deus vai promover algumas pessoas durante os seus dias e os meus dias, durante esta semana, irmãos, para que a gente encontre e possamos abençoá-las. E Paulo então começa no versículo 2, dando as orientações para estes encontros e confrontos que nós teremos. Ele diz assim no verso 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Verso 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Em apenas 5 versículos, Paulo nos dá uma orientação muito clara de como nós devemos nos comportarmos quando saímos da igreja. Qual é a vocação de uma igreja, de um cristão, digo, quando não está mais aqui, neste ambiente que nós gostamos de estar? Porque não foi para cá que o Senhor nos chamou para estar. A palavra de Deus diz lá que Jesus, quando nos chama de luz do mundo, sal da terra, ele diz que nenhuma luz consegue iluminar se ficar embaixo da cama, mas tem que ser colocada no local onde todos possam vê-la. Há muitos grupos religiosos, irmãos, que preferem ir para um local bem afastado da sociedade, conviveram com os outros ali e estarem ali apenas com seus pares, porque é muito agradável estar na companhia daqueles que pensam e acreditam na mesma coisa que nós professamos e acreditamos. Não foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Deus nos chamou para viver entre aqueles que não conhecem o seu amor. Deus nos chamou para sermos luz no meio das trevas. Deus nos chamou para ser o sal da terra e estar entre aqueles que precisam conhecer o amor de Deus e aquilo que Ele fez nas nossas vidas. É para os encontros e confrontos semanais que o Senhor está nos preparando. Esta é uma das características de uma igreja missional. É uma marca de uma igreja missional, que os seus membros estejam preparados para encontrar e às vezes confrontar pessoas de fora. Ah, pastor, mas eu não sou capaz, eu não tenho a capacitação dos nossos missionários, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, e vai para lá e para cá. Mas é justamente você que Deus quer usar, irmão. Porque toda essa fraqueza, toda essa incapacidade, todos os limites e barreiras que estão na sua vida, Deus quer usar você justamente porque no meio das suas fraquezas é que o poder dele se manifesta e se aperfeiçoa ao ponto de toda a glória ser dada ao Senhor. Amém. Deus, irmão, prefere usar os incapazes, aqueles que são desprovidos de talentos, porque é justamente através da vida desses que o poder de Deus se manifesta muito mais claramente. É impressionante isso. E Paulo nos dá 3 orientações bastante objetivas para eu e para vocês entendermos a nossa missão, estarmos preparados para os encontros que Ele vai nos proporcionar durante a semana. E a primeira está nos 3 primeiros versos que nós vimos: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicando aos mesmos preços também, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Dos 5 versículos, irmãos, Paulo investe 3 só para dizer a importância da oração. Você quer estar preparado para encontrar alguém lá fora? Então ore. Você quer estar preparado para falar do amor de Deus para alguma pessoa e que pede a você e dividir a sua razão de fé? Então ore. Nós temos um exemplo disso, do que aconteceu recentemente lá na igreja cristã. Uma palavra de um missionário para nós, chamado Mahd, da comunidade Adarabia. Ele estava falando da história de 30 anos de oração
do pastor inglês pela família do médico, do pai e da mãe. Quando aquele pastor começou a orar pelaquela vida do primeiro conselheiro religioso, porque o pai dele é o primeiro-ministro da Arábia. O Mehdi não havia nascido, o pai é muçulmano. No início da oração daquele ano, eu imagino ele orando, falou: Senhor, eu oro para que o Senhor, para que os olhos, os ouvidos e o coração desta família e de todos os descendentes que ele terão sejam abertos para o amor do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. E esta oração, que ainda não alcançou o coração do seu pai, alcançou o coração do seu filho, irmãos, que nem sequer havia nascido ainda. Foram 30 anos de oração. Por quê? Porque foi uma oração perseverante. Paulo diz: perseverai na oração. Não é uma oração que nós fazemos hoje e é respondida amanhã, não, irmão. Pode até ser, para Deus tudo é possível, mas muitas vezes a sua oração vai demorar anos, irmão, para ser respondida. Qual o tamanho da sua fé? Qual a disponibilidade que você quer empenhar na sua fé para que você tenha as respostas de oração, ou leve a resposta de oração? Eu preciso perseverar em oração, porque diferente do que muitos crentes pensam, a oração não é uma maneira de nós levarmos as nossas petições para Deus. Tem muita gente que já cresceu e envelheceu, mas ainda nesta questão continua praticamente como uma criança, levando seus pedidos a Deus, esperando que Ele, como um anjo ou como um gênio da lâmpada, responda todas as nossas necessidades. Não, irmão. Aí leva esses pedidos, dá uma esfregadinha na lâmpada e diz: Senhor, eu quero isso hoje. E daqui a pouco vem um segundo pedido e diz: Senhor, eu também preciso disso. E no final do dia, ou o terceiro e último pedido: Senhor, eu também preciso de mais isso. É assim. E tu, que és o Deus soberano, que ouve as nossas orações, responde aí, Pai, tudo que eu estou precisando, o Senhor sabe. Irmão, esta é uma interpretação equivocada do que significa a oração. Oração é um diálogo com o Espírito de Deus. Deus é Espírito. Os colossenses não sabiam disso, pensavam que Deus era uma forma humana e poderiam encontrar com Ele em qualquer lugar, mas João 4 diz que Deus é Espírito, e para falar com Deus eu preciso falar com o seu Espírito, e é através do meu Espírito em oração, do Espírito de Deus, que eu me conecto a Ele. A oração não é uma forma de levar os meus pedidos até Deus, mas é uma forma de saber se aquilo que eu estou pedindo para Deus combina com a vontade dEle. É uma perspectiva muito diferente, irmãos. Coração e oração, não existe a gente se sentar diante de Deus e levar todas as minhas necessidades. Antes disso, é saber se no coração de Deus aquilo que eu estou pedindo também é a vontade dEle. Porque a palavra de Deus diz: se a minha vontade combinar com a vontade de Deus, então a minha oração será ouvida, a sua será ouvida, a nós que oramos. Para você que está orando durante muito tempo por determinada coisa, principalmente pela salvação de uma pessoa querida, de um parente, de um familiar próximo, de um colega de trabalho, de escola, do vizinho, de um filho, se a sua oração não for respondida, irmãos, é porque Deus ainda está amadurecendo esta oração. E o tempo de Deus, que é chamado o tempo de Kairos, o tempo perfeito, não é o tempo Cronos, o nosso tempo humano, mas o tempo de Deus, aquela oração ainda pode ser respondida. Ou a sua vontade não combina com a vontade de Deus, irmão. Mas pastor, não é a vontade de Deus que todos sejam salvos? Que ninguém se perca. Mas infelizmente também diz a palavra de Deus que muitos o rejeitarão, muitos negarão o seu amor. A nossa oração consiste em buscar a Deus e dizer: Senhor, a sua vontade é soberana, ela é perfeita e agradável, é melhor do que a minha. Não seja feita a minha não, Pai, mas a sua. Ou a gente tem dito: não seja feita a sua não, faça a minha vontade, Pai. Né? Jesus Cristo fala: seja feito não a minha, Jesus Cristo dizia, mas a sua, Pai. Jesus Cristo falou. Paulo vai dizendo que a oração precisa ser perseverante. E é interessante a lição de humildade que Paulo dá, porque o maior missionário que pisou nessa terra depois de Jesus
Ele entra no verso diante dizendo assim: abra também por mim, para que Deus, nesse mesmo texto, abra uma porta à palavra. O maior evangelista depois de Jesus que pisou nessa terra é capaz de dizer e falar assim: olha, se vocês colossenses não orarem, Deus não vai abrir as portas para que eu pregue os evangelhos. Eu preciso da tua oração. Nos surpreende vermos a humildade de Paulo, discípulo e apóstolo. Não era a sua habilidade, nem o seu conhecimento teológico, nem toda a sua capacidade que ia levar o evangelho das pessoas, mas uma preparação deles através da oração dos corações, elevando a Jeová. Da mesma forma acontece hoje. Não adianta sair por aí pregando o evangelho por Sorocaba, por São Roque, por cidades adjacentes, se antes a nossa oração não chegar no coração dessas pessoas. Uma oração produz um efeito parecido com um adubo na terra seca, irmãos. O adubo é praticamente um adubo espiritual da oração, porque ela chega naquele coração duro, naquele coração pisado, naquele coração contrito, naquele coração espinhoso, e faz a mesma coisa que aconteceu na palavra do semeador. Transforma o seu coração em terra boa, em solo bom, para quando você chegar e lançar a semente do evangelho, ela possa cair e produzir frutos. Nós precisamos estar focados neste propósito. Nós lemos Mateus 28, ide. Quantas sementes nós estamos lançando? Eu estudo muito sobre missões, e vendo tantas missões em países fechados, não podemos dizer sobre o amor de Deus. Neste local, nós precisamos encontrar maneiras criativas, alternativas de poder comunicar o evangelho às pessoas. E muitas vezes, o que nos ajudava nesse lugar, e o que nos ajuda, era lembrar destas orações e do poder que ela tinha de preparar aqueles incrédulos para a mensagem que seria levada. E durante muitos anos uma frase me ajudou muito nesse processo, porque ao contrário do que muitos pensam, nós missionários também somos inibidos. Nós missionários também temos as nossas reservas. Nós missionários não somos super-homens ou super-mulheres, capazes ou mais capazes do que o outro, não. Nós temos dificuldades também de nos aproximarmos de uma pessoa e de falarmos do amor de Deus. Mas quando eu aprendi aquela frase e guardava ela no meu coração, me ajudava a lidar com esta necessidade. E esta frase dizia: toda vez que você fala para Deus, toda vez que você fala para Jesus Cristo a respeito de determinada pessoa, dele, Senhor Jesus, Ele, Senhor Jesus, te dá graça, poder, sabedoria e a oportunidade para você falar para aquela pessoa. É Jesus Cristo que abre a porta e o coração, que prepara o caminho de encontro. Quando eu e você falamos para Deus a respeito de determinadas pessoas que queremos alcançar, Deus nos prepara para falar com aquela pessoa a respeito dele. Essa é a vontade dele. Isso significa que a oração, ela é fundamental para fazer a diferença do Evangelho de Jesus Cristo. Nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Só uma coisa está fora do alcance da oração: se isto não for a vontade de Deus. Se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, diz a palavra, não seremos atendidos. A oração sempre foi indispensável para o ministério do apóstolo Paulo, é indispensável para mim e para cada um de vocês e de todos nós. Quais os encontros e confrontos que teremos essa semana e já nos preparamos? A segunda orientação do apóstolo Paulo depois da oração fala sobre a nossa atitude. Ele diz lá no verso 5: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. O que o Paulo está querendo dizer? Portai-vos com sabedoria. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha a maneira como você anda lá fora, viu? Olha fora como você se conforma lá fora. As pessoas, antes de ouvir o que você tem a dizer, estão vendo o que você está fazendo. Foi Francisco de Assis, antes de Agostinho, que disse: pregue o Evangelho, e se for necessário, use palavras. Muitos acreditam que de cada 100 pessoas desse mundo moderno que vivemos hoje, apenas uma delas vai ter um dia direito e a oportunidade de ter a Bíblia, de ler a palavra de Deus. Enquanto isso, os outros 99 vão passar todo o seu tempo lendo a vida
dos que estão por perto. E a sua vida, pastor, a minha vida, tem que falar alto, porque falando alto as pessoas não precisam nem me ouvir, mas a minha maneira de viver, a sua maneira de viver fala tão alto que as pessoas não vão querer mais te ouvir, não é mais relevante. E num país que tem mais de 10 milhões de desigrejados, e esse número aumenta sem parar, o que mais as pessoas esperam ver lá fora é alguém cujas palavras combinam com a sua atitude. O maior escândalo ao Evangelho nos dias de hoje são pessoas que pregam aquilo justamente o que não vivem, uma vida completamente distoante daquilo que eles estão pregando. As pessoas não querem mais nos ouvir apenas, elas querem ver na nossa vida aquilo que nós estamos falando. Glória a Deus. Se nós queremos alcançar as pessoas, é preciso nos preocuparmos com elas. Paulo diz: aproveite ao máximo todas as oportunidades. Nesse sentido é o mesmo que ele usa na carta aos Efésios, capítulo 5, ele diz assim: remir o tempo, é hora de remir o tempo, não perca a oportunidade. Enquanto eu prego aqui, de ver rostos que já vimos outras vezes que estivemos aqui, mas lá na minha igreja eu lembrava de umas mensagens duras do pastor Bartimeu. Uma delas foi tão dura que eu lembro até hoje. Ele dizia assim: basta 5 minutos de você como uma pessoa, você já pode ser responsabilizado pela sua salvação. Palavra dura, né, irmão? Basta 5 minutos de convivência com uma pessoa e você já pode ser responsabilizado pela sua salvação. É hora de nós aproveitarmos as oportunidades, irmãos. Talvez você vai ser a última pessoa que aquele deprimido, depressivo, necessitado, a caminho do suicídio, encontrando antes de tirar sua própria vida. E é você que Deus quer usar para impedi-lo dessa tragédia e mostrar para ele que há esperança em Jesus Cristo, e que o plano de Deus para a sua vida, para a minha, para a nossa, é muito diferente do que passa na sua cabeça, no seu coração. Talvez nós chegamos ao ponto de um suicídio, talvez não chegamos, mas uma pessoa que está indo se drogar, ou indo para o cartório assinar um termo de divórcio. Você talvez seja a última palavra para alguém que está pronto a cometer uma desgraça na sua vida, e é você que Deus quer usar, irmão. Amém. Aproveitar ao máximo todas as oportunidades. A verdade é que todos que estamos aqui nesta noite, irmãos, sabemos que um dia vamos morrer. Nós temos uma certeza na vida: se o Senhor Jesus não voltar antes, todos nós passaremos pela morte. Mas infelizmente nem todos estão sabendo como viver, irmãos. Talvez caibamos refletir, é mais do que uma canção de que é importante conviver, é preciso saber viver. A nossa vida é única e Deus quer nos usar, independente das nossas capacitações. Deus quer usar cada um de nós nestes encontros e confrontos que Ele nos promoverá. Além de orar, de ter uma vida bonita, irrepreensível, o Senhor também espera de nós uma boa palavra. E Paulo usa uma expressão muito interessante nesse texto para falar sobre a palavra. Ele diz assim no verso 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um que a gente encontrar lá fora. O que o Paulo quer dizer com essa expressão temperada com sal? A gente sabe que na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo, não existia geladeira. Então nós podemos imaginar como eles faziam naquela época para armazenarem os alimentos, principalmente os mais perecíveis, carne. Era através do sal. Uma estratégia tão eficiente que começou muito antes de Jesus, passou pela sua época e vem até hoje, não é? Eu gostaria que fôssemos comer uma sopa daqui a pouco. Vou dar ideia para o pastor, depois do culto pastor. Poderia ser uma sopa de carne seca. Quem sabe um dia a gente não pode juntar e fazer um bacalhau, ao menos um pastelzinho de bacalhau. Assim pequeno. Assim pequeno. Bolinho, carne de sol. Alimentos que são armazenados por meses, porque o sal
evita que ele se apodreça. Por isso Jesus sabiamente diz naquele dia: vós sois o sal da terra. Você é aquele que vai impedir com que este mundo lá fora se corrompa. A igreja do Senhor Jesus é o sal dessa terra. Nós somos aqueles que vai impedir com que este mundo apodreça e se corrompa. Amém, glória a Deus. A missão nossa é pesada, irmão, mas o nosso Deus é mais pesado. E Paulo utiliza o sal num outro sentido, irmãos. Espero que no dia da sopa ninguém vacile na mão para não ficar muito salgado. Mas se salgar, a gente vai tomar bastante água e refrigerante. Se errar na quantidade de sal, imediatamente a gente sente sede. Paulo diz: a sua palavra seja temperada com sal, para que as pessoas que vão te ouvir, que sintam sede, mas não sede de água, sede de Jesus Cristo, irmão. Seja a sua palavra sempre temperada com sal, para que quando alguém ouvir você falar sobre política, religião, futebol, qualquer outra coisa, a vontade que a pessoa tem é de sentir sede, de conhecer o amor de Jesus Cristo. É que a pessoa perceba que atrás daquela sua conversa tem alguma coisa escondida lá, e ela pergunta: será o que ele está querendo dizer com isso? A sua palavra seja temperada com sal, para causar às pessoas uma tremenda sede de Jesus Cristo. Amém. Foi Martin Luther King, pastor batista, o grande responsável pelo fim do racismo nos Estados Unidos, que disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Que lado nós estamos? Qual atitude nós estamos adotando? Aqui não nos preocupa o grito, os gritos dos violentos aqui no Brasil, nem dos intermináveis políticos corruptos de Brasília. O que nos preocupa nesse país é o silêncio da igreja de Jesus Cristo. Precisamos, irmãos, ser vozes que digam para essas pessoas e para essa sociedade que ressoem lá fora que há uma esperança em dias em que eles não têm mais esperança em nada. Nestes dias em que cada pessoa deste país parece não acreditar em mais nada, em que os que se vestem mais bem arrumados parecem ser os mais sanguinários e desonestos deste país. Tem dias que a pessoa não sabe mais qual é a referência do bem e do mal, o certo e errado, onde as pessoas parecem estar confusas e perderam completamente a noção do correto. Nestes dias é onde nós precisamos estar presentes e dizer uma palavra de esperança em Jesus. Seja a sua palavra temperada com sal, para causar nestas pessoas sede de Jesus Cristo. Meu amado irmão, a maior guerra que existe no mundo hoje não é a luta sanguinária que acontece na Síria, nem tampouco uma que se preparou ou se prepara na Coreia do Norte. A luta que mais nos incomoda é a luta entre o bem e o mal, resgatar as almas do inferno. Este é o nosso desafio, e é para isso que Jesus nos chamou. Amém. Por isso que ele diz que a sua luta não é contra aquele seu parente, não é, irmão, que repetidamente rejeita Jesus Cristo. A sua luta não é contra o seu colega de trabalho, de escola, ou vizinho, ou interior da sua família, que insistem em não ouvir o que você tem a dizer. A sua luta é contra principados e potestades que estão por trás deles, irmãos, tapando os seus ouvidos, secando os seus olhos e fechando a sua mente para ouvir aquilo que você tem para dizer. E esta luta nós oramos aqui, nós ganhamos aqui. Amém. Porque o Senhor Jesus já venceu o mal lá na cruz, e esse poder está presente para mim e para vocês todos hoje. E se nós orarmos e entregarmos as vidas destas pessoas nas mãos de Deus, e a nossa vontade combinar com a vontade dos céus para estas pessoas, nós cremos, mesmo que leve 30 anos, teremos o fruto e veremos o fruto. Amém. Desta oração. Glória a Deus. Comecemos por dentro da nossa casa, Verdade. para que nós não fracassarmos como igreja do nosso Senhor Jesus, para sermos de fato uma igreja missionária. Amém. E não fracassarmos na missão que Deus nos deu. Uma coisa que nós temos que saber é que eu e você precisamos ter o nosso testemunho dado lá fora. Foi para lá que o Senhor nos chamou. Quando alguém chamou este ajuntamento, todos os domingos aqui, e lá chamava-se eclésia, eles usaram um termo que em grego
significa assembleia das pessoas. Mas ao mesmo tempo, esse termo significa chamados para fora. Quando chamaram a nós pela primeira vez de igreja, nós todos usaram um termo que chamaram igreja, vamos para fora. Mas foi para cá que o Senhor nos chamou. Essas 2 horas que passamos aqui é um tempo de celebrarmos a Deus pelas nossas conquistas, renovarmos as nossas baterias, nos capacitarmos em Deus, porque na verdade Deus nos chamou para todos os dias lá fora. É lá fora que Deus quer usar você. São os encontros e confrontos que Ele vai proporcionar, que Deus quer te usar. Deus quer te abençoar antes para você levar as bênçãos lá fora. Mesmo que você chegue nos últimos segundos da vida de alguém, mesmo que você seja a última pessoa que ela vai ver antes dos seus olhos fecharem, que seja a última vez. Quantas histórias ouvimos de pessoas que viveram uma vida devassa, uma vida longe, distante, rejeitando a Cristo durante décadas, e nos últimos minutos da vida, percebendo que estava partindo de fato, reconheceu definitivamente que somente em Jesus Cristo estava garantida a ele a vida eterna. E como no caso daquele ladrão na cruz, que nos últimos momentos da sua vida olhou para Jesus Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra de Jesus Cristo para ele foi: em verdade vos digo, que ainda hoje estará comigo no meu paraíso. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É isso que Jesus Cristo quer para mim, para a sua vida e para a vida de tantos Glória a outros. Deus. Amém. Jesus Cristo quer falar para nós. Eu quero ver essa voz de Jesus Cristo falando: eis-me aqui, você chegou. A esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Para isso você precisa demonstrar 3 coisas. Precisa ter uma vida de sacrifícios, pois foi assim com Jesus Cristo. Ele viveu entre nós, ele foi servo, e foi sofredor, e foi Deus. A gente prega que Deus nos chamou para ser igreja cabeça, igreja patroa, mas não, Deus nos chamou aqui para vivermos uma vida de sacrifício. E através do seu sacrifício é que a pessoa que ainda não conhece o amor de Deus vai receber e perceber Jesus Cristo por trás da sua vida, e na frente da sua vida, e ao lado da sua vida. Uma vida de oração sacramenta isto, e dependência um dos outros. Estava falando para o pastor: a gente precisa um do outro toda hora. Pastor, graças a Deus, oramos junto hoje. Maravilha, é assim que a gente precisa. Qual que é a salvação que está em nós? Oração e vida sacrificial. Um homem chamado Milton censura o fracasso de muitas igrejas, dizendo: porque o testemunho primordial desses irmãos não está acontecendo lá fora. O fracasso de muitas igrejas hoje se deve ao fato de não ser lá fora onde essas pessoas estão testemunhando o que Deus fez na sua vida. Quem aqui não tem história para contar do que Deus fez na sua vida? São operários, são professores, são comerciantes, estudantes, esportistas e tantos outros que não estão dando testemunho. E nós estamos. O testemunho da igreja, irmão, em sua grande maioria, o testemunho de milhares e milhares de membros que trabalham no comércio, nas fábricas, nos escritórios e até mesmo dentro do lar. Deus quer usar a minha, a sua, a nossa vida. E para isso, você precisa lembrar destas últimas 4 orientações. A primeira, fidelidade para com suas responsabilidades. Você precisa ser fiel com as suas responsabilidades, sim, porque Deus espera de cada um de nós, e a sociedade quer ver, daqueles que pregam transformação, é uma vida de excelência. Chega daquele negócio de o cristão ser o pior empregado na empresa, o pior aluno da sala. Nós ensinamos o esporte. Quando eu jogava futebol, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Via muitos que eram exemplo. Eu preciso ser o melhor, o mais confiável. Eu preciso ser o melhor estudante, o melhor exemplo. O nosso testemunho passa diretamente pelas responsabilidades que nós assumimos durante a semana com Jesus Cristo. Não é com Marcos, não é com o pastor Marido. Tudo que nós começamos tem que terminar em alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Não importa qual foi a conversa que você teve, ela tem que terminar apontando para Jesus Cristo. Mesmo que acham você o maior chato da paróquia, no caso da igreja, apontando para quem foi o autor da sua transformação. Nós precisamos testemunhar. Terceiro,
Como eu disse, nos dias em que não há mais a referência do certo ou errado, que ninguém mais sabe quem é bom ou quem é ruim, o que mais essa sociedade lá fora precisa é de pessoas que tenham atos de misericórdia e de justiça. Precisamos sermos justos. Eu tenho um pastor Silas, e o pastor lá da primeira igreja batista, veio ele e a missionária que trouxe uma palavra naquela manhã para almoçarmos. É praxe da nossa igreja cuidarmos dos missionários. Nós vimos a serva declarando naquele dia que estávamos lá, como eles são cuidados por Deus, através da nossa vida, da minha e da sua. Fomos almoçar os três, foram almoçar, tiveram um tempo abençoado, compartilharam. No fim, quando o pastor foi pagar a conta, ao passar ali a comanda, no computador, a gente acha que quando é computadorizado funciona bem. Isso a gente acha. Aí foi percebido de que alguém tinha comido bola e não tinha registrado um dos almoços. Tinham só 2 almoços cobrando. E há alguns crentes que dizem diante de uma situação dessa, que está dizendo assim, você viu que bênção? Não precisamos pagar o almoço? Bênção não, irmão. Maldição. É verdade. O que o Senhor espera de cada um de nós é que sejamos honestos. Porque essa sociedade aí fora não consegue ter referência do que é certo ou errado. Somos eu e você a última esperança em Jesus Cristo para a transformação deles lá fora, irmãos. Olha o peso da responsabilidade nossa e cadê o nosso comprometimento? E a mulher levou uns 10 minutos conferindo o que aconteceu de errado, porque uma comanda não tinha sido cobrada. Estamos aguardando. Ainda se fosse o almoço do pastor Silas comeu quase 800 gramas. Mas não, foi da Basti, foi da missionária. Ela comia um pouquinho, mas menos comeu. É brincadeira, irmãos. Eu não vou perder o foco. Aquela mulher ficou nos olhando. Ela não sabia o que estava acontecendo, porque muito provavelmente isso não seja rotina, e talvez ela não tenha nem visto na vida dela. Talvez não tenha acontecido naquele restaurante, mas ela estava diante de um homem de Deus, dizendo, está errado, está faltando aqui você me cobrar do que eu lhe devo. Nós somos 3 pessoas e alguém não registrou o almoço. E ela olhou e disse, então quanto você acha que eu devo registrar? E como ela dava astilha, eu falei, coloca 25. Se você não é fiel, irmão, é 25 reais, jamais vai ser fiel em 25 mil. E Deus jamais vai te colocar sobre esse valor, porque se você é fiel no pouco, Ele nos coloca sobre muito. E essa sociedade lá fora está procurando pessoas que sejam referências de honestidade, de justiça, de misericórdia, porque já perdemos a esperança na humanidade nesse país. As pessoas são meia dúzia ou muito mais de políticos corruptos que nele não há esperança. Mas eu conheço um Deus em quem nós podemos esperar dias melhores. É nele a transformação. Porque naqueles engravatados, naquela escória, jamais haverá esperança. Mas em Jesus Cristo, autor e consumador da minha e da sua fé, é nele que há esperança. O Senhor, Pai, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas no final nós revelamos que éramos da primeira igreja batista, para que fique como exemplo. A gente tem que falar. Verdade. E por último, irmãos, uma visão para os confins da terra. Nós somos sim uma igreja missionária, certo, pastor? Amém. Chamado para os confrontos e os encontros aqui em São Roque e nas proximidades, aqui no interior do nosso estado, do nosso país, e vale bastante. Pessoal, há 2 bilhões de pessoas que ainda esperam ouvir pela primeira vez a mensagem do Evangelho. Daqui a pouco nós vamos partir, talvez para casa ou para algum outro local para comer, talvez uma cantininha se estiver no fundo. Eu te pergunto aqui esta noite, é justo alguns de nós jantarmos uma vez, saímos daqui, jantarmos ou comemos alguma coisa pela segunda vez, irmos para algum lugar e comemos pela terceira vez? Irmão, tem gente lá fora que hoje não comeu uma única vez. O que nós fizemos em prol disso? É justo alguém ouvir do Evangelho 1, 2, 3, dezenas de vezes, centenas de vezes, enquanto existem 2 bilhões
que ainda não ouviram sequer uma vez a respeito do amor de Jesus. É justo. O que nós estamos fazendo para esse propósito? Temos sim uma visão para o mundo, mas ela começa a partir de São Roque, começa a partir da sua vida, capacitada, preparada para os encontros, os confrontos que Deus vai promover. E que nós vamos começar a transformar São Roque, a missão que Deus quer utilizar na sua vida aqui, irmão. Você está aqui, imperfeito, por isso que Deus quer usar, porque você, irmão, é incapaz, porque você, irmão, é muito inibido. Deus quer usar você. Amém. Os anjos, que são muito mais capazes que nós, queriam estar nesta missão, mas Deus não permitiu. E a mim e a você, Ele entregou o direito de ser testemunha do seu amor. Que maravilhoso! Deus quer usar as coisas fracas, as loucas e aquelas que não são, para envergonhar aquelas que são. E Deus quer usar aqueles que não têm poder e competência, porque no meio deles o poder de Deus se aperfeiçoa e a glória vai ser sempre do Senhor. Alguns irmãos passam no final do culto e às vezes me cumprimentam e falam: pastor, graças a Deus por essa palavra. Eu falo: não, a glória é do Senhor, porque eu sei o quão imperfeito e incapaz que eu sou. Nada que eu tenho aqui é meu, irmão. Mas quantas pessoas são edificadas quando a vida se converte? A glória vai sempre para o Senhor. Eu posso me alegrar nas minhas fraquezas, como dizia Paulo, eu posso me contentar nos meus limites e imperfeições, porque sei que no meio delas o meu Deus está agindo, e Ele quer fazer isso também através de você. Amém. Basta você se entregar, basta você se dispor. Senhor, prepare os encontros, Pai, que eu terei essa semana, ainda que me confrontem. Eu não quero perder oportunidade nenhuma sequer, meu Pai, de dizer para uma pessoa que há uma esperança para a sua vida. Foi assim que fizeram comigo. Mas quando ela perceber algo novo, alguém que orou por mim, que acreditou que Deus poderia livrar, se ela ver algo dentro de mim, ela vai saber de qual fonte jorra essa água. É assim que eu amo esse ministério de Jesus Cristo. Temos que nos empenharmos, que nos envolvermos. É necessário que não deixemos sobrepor as nossas vontades à vontade do Altíssimo. É importante que leiamos a palavra de Deus para que Ele nos revele o que Ele quer nas nossas vidas, e nós consigamos colocar em prática através da intrepidez que só vem com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu garanto para vocês que essa semana vai ser de desafio. O Espírito Santo vai soprar no ouvido de vocês. Agora, eu gostaria também de ouvir um outro domingo, um outro momento que aqui estiver, que a intrepidez tomou conta de vocês. Amém. Vocês não viram simplesmente que foi um murmúrio lá fora, mas foi um sopro do Espírito Santo que falou: perca a sua vergonha. Na realidade, tome vergonha. Fala de mim, porque eu estou com você. Se você não falar de mim, eu estou me afastando de você. Mas se você se sujeitar a mim, eu estou dentro de você. Amém. Eu só vou conseguir levar aquilo que Deus me trouxe. Eu não vou levar nada que eu tenho, porque não é bom. Mas Deus é bom. Mas esta convicção precisa estar intrínseca. E o meu desafio de buscar incessantemente: só mais uma alma, Senhor. Só mais uma alma, meu Pai. Só mais uma alma, meu Pai. Porque é o nosso desafio, irmãos. Quantas almas você alcançou para Cristo? Essa semana, hoje, ontem, quantas almas você trouxe? A irmã falou do id, Mateus 28. No texto de grego revela que o id não é a imposição. O id não é um imperativo. Quando traduzimos do grego, tem um gerúndio nisso tudo. E o id não é a ordenança. Porque eu posso só ir. Eu posso sair da igreja e ir lá para fora. E aí, o que eu fiz? Eu fui. Mas o ir é um passo importante, porque eu posso começar indo dentro da minha casa. É aqui que eu começo a ir. Mas quando sai do gerúndio e vai para o imperativo, traduzindo do grego moderno para o atual, a ordenança é o fazei. Este é o imperativo da língua grega traduzida para a nossa língua. Irmão, quando eu estou fazendo, é porque eu só faço porque eu fui.
Se eu não fui, eu não faço. Como eu disse, eu posso começar dentro da minha casa. Mas eu tenho que querer, eu tenho que ter poder, eu tenho que orar para aquele que vai me dar o seu querer, para que atinja aquele que está necessitando da força. Que a graça, o nome e o poder de Jesus Cristo seja interativo na vida dos irmãos. Que nunca lhes falte sandália nos pés, roupa nos corpos, comida na mesa e unção santa dos céus. Aleluia! Amém. Em nome de Jesus seja glorificado.